Fala galera, sejam muito bem-vindos a essa palestra dentro do canal Azure User Groups Brasil. Essa palestra fecha o evento, então para mim é uma satisfação muito grande estar aqui podendo ter a oportunidade de falar com vocês, né? E espero que vocês gostem do conteúdo. Acho que vão ter várias coisas ali que vão ser bem legais. Tem uma parte técnica, tem uma parte de PPT, que é legal para a gente poder alinhar algumas coisas, contextualizar, mas é bem simples, tá? E tem uma parte hands-on que é bem legal. Não se preocupa porque todos os comandos estão versionados no GitHub, tá? O projeto que a gente vai usar de exemplo também. Então vocês vão poder reproduzir isso na casa de vocês, no computador de vocês. Então fiquem tranquilos, aproveitem e vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre imagens Docker, containers e todo esse mundo que me agrada muito, eu gosto bastante. Eu que sou MVP, vamos falar um pouquinho. Calma aí. Então vamos lá. Antes da gente começar, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Felipe. Em casa e dentro da família todo mundo me chama de Felipe. No trabalho muitas pessoas me conhecem como Pimentel. E o meu nome na internet, assim, meus nicknames, né? Felipe Mentel, eu gosto muito de todos os meus nomes, né? Eu gosto do Felipe, gosto do Pimentel, gosto do Augusto, e é uma salada doida aí. Eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Gama Filho, tá? Lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca. Deixa eu pegar aqui o meu laser point, tá? Eu tenho pós-graduação na Infinet, fiz lá no Rio também. Comecei a fazer na Infinet porque era presencial, eu queria fazer uma pós-graduação presencial e estourou a pandemia e eu fui fazer pós-graduação toda remota. Foi legal, gostei bastante. Gosto muito da Infinet, sempre teve cursos uma qualidade muito boa. Sou aluno de mestrado da UTFPR. Se Deus quiser, final do ano que vem eu acabo o meu curso de mestrado. Um abraço meu professor Adolfo e Michel, meus orientadores. Sou um entusiasta de tecnologias, né? Então estudo bastante, gosto muito de estudar, tenho esse hábito, vício, hobby, enfim, gosto. Tenho mais de 20 anos de experiência minha carreira é muito voltada a desenvolvimento, sempre fui um cara muito de escrever código e tudo. Estou como arquiteto, gerente de arquitetura na Vanad, também gosto muito de trabalhar na Vanad, é um lugar que eu escolhi para ficar, né? Então, se eu sair para lá por quê, mas eu gosto muito de trabalhar lá, é um lugar que eu me identifico muito com a cultura da empresa, gosto das pessoas. Por falar nisso, esse mês começaram dois amigos lá, então o Wollenberg e Cauã, abraço para vocês aí. Sou especialista em .NET, então conheço bastante ali da linguagem. Apesar de não estar trabalhando com a linguagem há algum tempo, eu estudo, tento me manter bastante atualizado, conheço bastante de Azure, GitHub, Containers, a parte de eventos, né? Então, RabbitMQ, Service Bus, Kafka, conheço razoavelmente bem. Tenho algumas certificações, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Gosto muito de sistema crítico, né? O que precisa de performance são coisas que eu gosto. Tá? Tenho experiência, já trabalhei em diversas indústrias, em health, atualmente eu estou em financial, mas já trabalhei em education, resource. Estou como MVP em duas categorias. Estou como Developer Technology e DevOps. Sou host do canal Deploy, cofundador desse canal e dessa organização que a gente quer fazer bastante evento aí. Então convido vocês também, se tiver algum conteúdo legal para dividir com a comunidade, por favor, entre em contato. Meus contatos estão aqui nesse QR Code, tá? Então, olha aqui. Eu estou listado ali como número 1 com outras pessoas na mesma posição, tá? De quantidade de certificação de GitHub. Então, número 1 do mundo ali. No Brasil, de Microsoft, eu sou o 8º em Microsoft, né? Então,
Me sinto muito orgulhoso disso. É uma jornada árdua, muito estudo e super legal, né? Agradeço muito a Avanade por proporcionar isso, ela que patrocina todos os vouchers. Tem um canal também, né? Como eu falei aqui, eu tenho um canal, se chama Deploy, tá aqui, né? A parte aqui das minhas formações, instituições de ensino que eu estudo. Aqui são algumas certificações que eu tenho, algumas posições que eu tenho, agradeço muito. Não tem todas aqui, tá? Tem algumas. Inclusive eu estou em cima de uma aqui da AWS, então essa daqui é da AWS. Aqui embaixo atrás, né? Mas eu tenho Terraform, eu tenho de GitHub, eu tenho de Azure, eu tenho da Accenture, eu tenho algumas de Linux Foundation. Estou como Green Software Champion, DevOps Institute também, eu tenho uma posição ali dentro do grupo, e é isso, beleza? Então estudem, eu gosto bastante disso. Gosto muito de viajar também, essa aqui é minha esposa, a gente viaja, tenta fazer uma viagem por ano legal, então é uma coisa que para mim faz bastante sentido. E viajar é uma coisa enriquece muito, conhecer outras culturas, comidas, gastronomia, muito legal. Então aqui a gente está, se não me engano, isso aqui é na Tailândia, isso aqui é na Indonésia, essa aqui a gente voltando já, eu lembro, nas Filipinas e República Dominicana, teve alguns lugares que a gente já foi, bem legal, gosto bastante. Então aqui são, como eu falei, os PPTs são bem simples, tá? Aqui estão todos os comandos, tá? Esse repositório ele ainda está privado, eu estou mexendo nele aqui, mas quando vocês forem assistir esse vídeo, já vai estar tudo certinho. E aqui é o projeto que a gente vai usar como base para gerar nossas imagens, rodar o projeto, tá bom? E é isso. Então, se vocês puderem, quando acessar esses repositórios, dê uma estrelinha, ajuda bastante, tá? Então vamos lá. Opa, deixa eu apertei uma tecla que eu não devia aqui, mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu laser point. Então, a gente vai falar primeiro sobre Docker Build, tá? E se você não sabe, o Docker tem duas formas de você... Na verdade, tem algumas formas de você fazer build na sua máquina. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, o primeiro ponto é você entender que o Docker, quando você roda um Docker Build e você coloca lá, por exemplo, "-f", o nome do seu arquivo, "-t" a tag e passa o contexto, é diferente de quando você roda o Docker buildx, tá? E qual é a diferença disso, né? O Docker, ele roda usando o daemon do Docker. E o Docker Container, ele roda dentro de um container gerenciado para fazer o build, tá? Então, existe uma diferença. Quando você roda o Docker Build e os parâmetros, ele roda o que a gente chama dentro do daemon do Docker, tá? E explicando de novo, né? Quando a gente roda o Docker buildx, ele vai rodar dentro, a gente chama isso de Docker Container, ele vai rodar dentro de um container gerenciado para fazer o build, tá? A saída da imagem, ela vai ter, falando aqui da saída da imagem, ela vai ter também uma diferença. Primeiro que quando você roda o Docker, é um fluxo mais natural, acho que todo mundo aprendeu assim, tá? E ele, por ele rodar no daemon, ele já grava na sua máquina a imagem, tá? Quando você roda o Docker Container, ele não necessariamente vai guardar a imagem na sua máquina. Ele pode, por exemplo, quando você roda o comando, ele pode simplesmente buildar a imagem e empurrar para o seu container registry e nem vai ficar na sua máquina. Então, essa diferença é muito legal. Isso se dá através do parâmetro push ou do parâmetro load. O load, ele vai fazer o build e vai carregar na sua máquina. O push, ele vai fazer o build e vai empurrar para o registry e não vai manter na sua máquina, beleza? Outro ponto, aí tem a diferença aqui. Isso aqui
ficou errado aqui, desculpa. Aqui tem uma diferença, que é a parte da flexibilidade. Ou seja, quando você está rodando o Docker simples, o drive ele é mais limitado, tá? Por exemplo, você não consegue escolher a versão do Docker Build, você não consegue passar alguns parâmetros, tá? O Docker Container ele é um pouco mais flexível, inclusive você consegue usar rede customizada, você consegue passar configurações do Building Kit, tá? Você consegue criar algumas configurações que no Docker normal você não conseguiria. Uma outra vantagem muito interessante, tá? Quando você usa o Docker Container, que é o BuildX, você tem um volume dedicado para armazenamento de cache. Então ele não vai ficar dentro do daemon também, tá? Ele cria um volume separado e o cache vai ficar um pouco mais previsível quando você vai usar as layers, tá? Então tem uma vantagem significativa quando a gente trata disso. Outro ponto é quando você olha a parte dos exportadores e alguns cenários mais avançados, como a gente estava falando, né? O Docker ele não suporta tanto tipo de exportação. Já o Docker Container ele vai suportar mais tipos de exportação, tá? Você consegue, por exemplo, fazer exportações para padrões Open Container Initiative, por exemplo, OCI, que é um padrão bem diferente, bem mais robusto, que garante, por exemplo, que você consiga rodar as suas imagens em outras arquiteturas, tá? E ser multiplataforma, que a gente estava falando de rodar em outras plataformas, tá? Então, é melhor, acostumem a usar o Docker BuildX, tá? A gente estava falando aqui, por exemplo, imagina que você tem uma máquina que gera as imagens para colocar no registro. Essa imagem, essa máquina, se você, por exemplo, não fizer uma gestão de imagens ali dentro, imagina, todas as imagens elas vão ficar armazenadas na máquina. Você vai precisar de cada vez colocar mais disco, porque cada imagem tem um tamanho. Esse tamanho ele fica no HD. Então, quando você roda o Docker BuildX e você passa o parâmetro push, ele nem fica na máquina. Ele builda e já empurra pro registry, o que é bem legal, né? Convenhamos. Aqui algumas features, tá? Então, a gente comparando algumas coisas, isso aqui a gente pegou da documentação da Docker, tá? Então, quando você roda Docker, então, só o Docker, né? Então, você tem a imagem sendo carregada localmente por padrão, você tem um cache, né, ali por padrão, tá? Só que ele tem um asterisco aqui porque tem essa parte de você ter ele dentro do daemon e não no volume externo, né, para outras camadas poderem acessar, para outras imagens poderem acessar. Quando você usa o container é legal que a gente tem o tarball como output padrão, quando a gente trabalha com esse padrão, tá? Se a gente quiser gerar um output, a gente consegue. No Docker a gente não consegue. Para quem não está familiarizado, tarball são as extensões .tar. Acho que você já viu isso em algum momento, né? Enfim, então tem algumas coisas que a gente consegue ter a mais quando a gente usa o BuildX, tá bom? Beleza. Outra coisa muito legal, se você não conhece, se você achou que essa palestra ia tratar, a sigla OCI ia tratar sobre Oracle, você estava muito enganado, meu amigo. OCI é Open Container Initiative. É uma iniciativa de código aberto que fica debaixo da Linux Foundation para ser um padrão de interoperabilidade entre todo mundo que fala container. Ou seja, você pode criar um container Docker que não roda em algum lugar. Ele não é 100% portável. Por quê? Por exemplo, se você tem um sistema operacional Solana,
você não consegue rodar Docker, mas você consegue rodar containers feitos com OCI. Então, é um segundo nível. É muito legal e vale a pena a gente conhecer. Não sei se você conhecia, mas aqui, ó, por exemplo, eu estou com um sitezinho aberto. Vale a pena você dar uma lida no site, vale a pena você dar uma estudada sobre isso aqui. Tem muita coisa legal e eu acho que você vai gostar. Outra coisa muito legal é a gente conhecer um pouquinho sobre o que é o Open Container Initiative e quais são as principais diferenças. Por exemplo, a origem, né? O Docker, de fato, ele começou tudo entre aspas, né? Ele juntou tudo da melhor forma. Quem começou tudo de verdade foi um projeto chamado LXC. Depois você pesquisa, tem bastante material na internet. Mas ele começou toda essa parte de você usar as camadas as camadas do Linux para você ter um isolamento de processo, isolamento de recursos, seja grupos, tudo nesse sentido, tá? Então, aqui, né, quem é as imagens de Docker é desenvolvido por uma empresa, né, chamada Docker. O padrão de imagem da OCI é desenvolvido open source, então é desenvolvido pela comunidade e fica debaixo da Linux Foundation. Os objetivos, tá? Servir o ecossistema do Docker, né? E aqui é criar, tá vendo? Create a Open Interoperabilidade, que significa você levar isso para qualquer lugar, tá? É um padrão de imagem que ele permeia ali todas as ferramentas e runtimes. Então, se você tem uma imagem gerada no padrão OCI, eu te dou 100% de certeza que você vai conseguir rodar ela em qualquer lugar, em Kubernetes, em Docker, em Solana, em qualquer runtime de container, Containerd, CRI, qualquer um desses vai rodar isso, tá? A especificação também, né? Então, tem coisas aqui e qual foi a base, né? Então, a Docker, de fato, ela, por mais que aqui está NA, mas subentende assim ali que o LXC começou tudo, essa parte, né? Mas ela criou, ela montou tudo ali, então, de fato, né, a gente pode entender isso. E aqui a gente tem, inclusive, a OCI falando que usou como base os projetos da Docker para a imagem e o projeto do esquema V2, tá? O V2, porque tem o V1 também. E eles são bem diferentes, tá bom? Só que a gente não vai falar aqui sobre isso, tá bom? Então, acho que como o conteúdo é gravado, aqui vocês estão no YouTube, então todo vídeo, pelo menos eu faço isso, ou às vezes eu dou pausa, dou uma lida, dou uma entendida, tá bom? Azure Container Registry, e aí a gente já está falando, vamos falar um pouquinho de registry aqui, porque esse é um dos que a gente vai usar aqui nos exemplos, tá? Nós vamos usar 3 registries, nós vamos usar o Azure Container Registry, nós vamos usar o GitHub Container Registry e nós vamos usar o Docker Hub Container Registry, tá bom? Então, o Azure Container Registry, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um laboratório com vocês aqui, muito legal, que a gente vai fazer, a gente vai rodar. Olha que legal. Imagina que você tem uma máquina muito ruim, tá? A tua máquina tem um poder computacional muito ruim. Ou, você não tem permissão para... não tem disco, tá? Eu quero mostrar para vocês uma feature do Container Registry em específico, que ele vai gerar a imagem. Então, você vai passar o contexto para ele, para o Container Registry, acredite, sim. A gente vai passar o projeto e o container e o contexto, o Dockerfile para ele, e nós vamos ver ele gerando a imagem. Isso é muito legal, tá? Então, ele vai gerar e hospedar a imagem. Não sei se você já tinha visto isso, mas isso é possível e é bem legal. Vamos falar um pouquinho aqui sobre outro projeto que a gente vai consumir aqui nos nossos exemplos, tá? Que é o Scope, acho que é assim a pronúncia dele, tá?
Ele é uma ferramenta de linha de comando, tá? A gente vai usar ele no Bash, tá bom? No Linux, tá? No WSL, eu vou rodar parte dos comandos no PowerShell Core, tá? Não é o PowerShell normal, é o PowerShell Core. Inclusive, o PowerShell Core, ele roda no Linux, tá bom? Então, a gente vai rodar alguns comandos no PowerShell, alguns PowerShell Core, alguns comandos no Bash dentro do WSL, tá? No terminal do Linux. O Scope é tá? Ele é uma ferramenta muito utilizada para poder inspecionar, copiar imagem. Então, sabe aquela parte de você trocar a tag da imagem? Deletar, assinar, transferir, fazer um monte de coisa, tá? Ele funciona tanto com imagens OCI e imagens Docker, tá? É diferente do Docker tradicional, porque não precisa ter o daemon rodando. Então, pensa, você não precisa, para pegar uma imagem e enviar para um registry, por exemplo, você pode usar ele. Para você pegar uma imagem e mudar a tag, ou seja, copiar ela para uma outra tag, você não precisa ter o Docker instalado na máquina. Você pode usar o Scope para fazer isso, tá? Uma forma da gente poder entender como ele funciona, em que momento a gente consegue usar ele, tá? Porque ele não vai buildar a imagem, tá bom? Isso é muito, a gente precisa deixar isso muito claro aqui. Por exemplo, a gente pode usar o Docker ou o Podman, tem várias pessoas que usam o Podman também para poder criar as imagens no container. Você pode usar o buildar para poder construir a imagem, né? E você pode usar o scope para poder inspecionar ou pegar essa imagem e colocar no teu registro. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto, o link do repositório está aqui, beleza? Assim como a gente tem o scope... antes disso, nós vamos falar também aqui, o scope, ele tem... o que a gente consegue falar aqui, né? Os comandos dele, eles são basicamente dessa forma aqui, o scope, inspect, por exemplo, aqui eu vou pegar uma imagem que está lá no registry, que ela nem está na minha máquina, e eu vou conseguir inspecionar ela. Olha que legal. Então ele consegue inspecionar, copiar, fazer tudo que a gente já falou ali, tá bom? Outro projeto muito interessante, e esse projeto ele é mantido pela Google, tá? É o Crane, tá? Que ele também é uma CLI, ele também é uma linha de comando. E é um projeto que ele é parecido com o Scope, só que ele é muito voltado para você ter ações com o registry, tá? Os dois fazem isso, só que esse ele é muito voltado para isso, tá? Então ele é muito forte em operações diretas no registry, que tem como objetivo, por exemplo, analisar imagens de forma remota. Então, por exemplo, por que eu preciso fazer o pull de uma imagem, encher o meu disco, se eu quero fazer, por exemplo, o que eles chamam de OLS, para poder listar tudo que está dentro, né, as tags, tudo da imagem, ou um digest, para eu poder ver, olhar a imagem, sabe quando você faz um inspect? Então, ele consegue fazer tudo isso para a gente. É muito legal, vale muito a pena você usar. Uma coisa interessante é que a gente consegue, aqui está Scope, mas é Crane, tá? Trabalhar com tanto Docker, que seria remoto, tá? Quanto aqui, que é local, e quanto padrões OCI, tá? Isso aqui são formas de você trabalhar com containers, tá bom? Então, quais são os comandos mais usados, para que eles servem? Então, isso daqui é uma coisa bem interessante também, né? O digest para você poder olhar uma imagem, né? O manifest para você ver o manifesto, o config para retornar o JSON quando for imagens do tipo CI, o ls para listar as tags, né? O copy. Então, dá um pause aí, você vai conseguir entender um pouco dos comandos e usar, que seria a parte legal também. Acabamos aqui a parte teórica e agora a gente vai fazer um laboratório muito... Pessoal, começando aqui a parte dos exemplos, eu tive que cortar o vídeo, fazer um cortezinho, porque eu estava filmando outro monitor, então
por isso que tá esse lapsozinho aqui. Mas vamos lá. Aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu já baixei o projeto, tá? Então, aqui, ó, git remote -v. Então, já é o projeto que eu mostrei lá para vocês, tá? Então, vocês podem baixar aí e seguir os exemplos que a gente vai falar aqui, que todos estão também nesse repositório que eu já coloquei público, tá? Então, eu falei que estava privado, eu já coloquei ele como público aqui. E você já vai ter exemplos de como rodar. Eu vou pegar as linhas aqui, vocês vão ver. Eu só vou deixar ele na outra telinha aqui. Antes de eu colocar ele na outra tela, eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Esse daqui é o meu GitHub, então se você quiser se juntar aqui a essas 504 pessoas que me seguem, muito obrigado se você já me segue. Fico muito feliz por isso. Aqui tem as metas que eu consegui, meus achievements. Tem algumas certificações que eu fiz, acho que aqui está atualizado, certificações eu coloquei da Rescorp, coloquei algumas que eu fiz também. E não sei se você sabe, mas o GitHub ele é uma rede social, eu gosto muito de GitHub também. Então, quando você clica aqui em github.com, desde que você esteja logado, você pode vir aqui em feed, por exemplo, e você vê o que as pessoas estão fazendo. Aqui, ó, o Giovanni Bassi, por exemplo, fez alguma coisa aqui, o Rod fez alguma coisa, ó, tem algumas pessoas que eu sigo que estão fazendo, ó, o Alpalobano, alguma coisa assim, começou a me seguir, um abraço para você aí. O Nats, isso aqui é um projeto da CNCF de mensageria que eu quero muito poder estudar também. O Reds atualizou, então tá vendo? Você consegue ver algumas coisas que estão acontecendo. Então você vai ver também quando eu fizer os meus repositórios, você vai conseguir ver o que eu estou estudando. Beleza? Voltando aqui, eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Esse daqui é o projeto o Crane, tá? É o projeto da Google, tá? Então, vocês aqui vão ver como é que o projeto funciona, tem bastante coisa legal aqui dentro, tá? Então, deem uma olhada, vale a pena, tá? Esse daqui é o Scope, então também é um projeto legal. Eu fui olhar a org que tá o Scope, que é essa org containers, e vi inclusive que o Podman tá aqui dentro, o Build Data aqui dentro, né? O Scope tá aqui, né? Como a gente falou, bootc, Yuki, projeto da CNCF bem famoso também, tá? Então tem bastante projeto legal aqui dentro, tá bom? Aqui eu tô logado, aqui é o repositório que a gente vai usar de exemplo, né? Aqui eu já tô com o meu container registry aqui. Tô logado na minha conta do Docker Hub também, para mostrar para vocês a imagem aqui. E aqui, esse projeto aqui só vai servir de base pra gente, tá? A gente não vai mexer, não vai ver nada aqui dentro, então eu vou sair daqui e vou mostrar para vocês aonde ficam os pacotes, tá vendo? Eu tenho 9 pacotes aqui, que são as minhas imagens Docker. Eu uso também o GitHub como meu container registry, tá bom? Hoje em dia, inclusive, é o que eu mais estou usando, tá? Pela facilidade ele já está tudo na mesma janela, tá bom? E aqui estão os comandos. Então, eu vou pegar essa janelita daqui, vou colocar aqui do lado, vou ficar olhando para cá, mas os comandos estão todos ali, tá? Só para não ficar digitando e a gente economizar tempo aqui. Como a gente falou, ó, eu vou pegar o primeiro comando aqui, tá? Que é o push. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó. Eu não tenho o Docker na minha máquina, né? Para eu usar o Docker, eu tenho que usar no WSL, beleza? Eu tenho que usar no Linux. Mas, aí, a primeira dica que eu vou dar para vocês aqui, ó. Por isso que eu falo, sigam o canal Deploy, o meu canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que lá eu também coloco bastante coisa. Então, se você quiser usar qualquer comando do WSL dentro do seu Windows, você pode botar um WSL na frente. Por exemplo, WSL Docker, ele vai usar o Docker que está lá no meu WSL, tá?
Então, ó, WSL docker image ls. Esse comando ele vai mostrar para a gente que não tem nenhuma imagem na nossa máquina. Clear. Tá bom? Então, ó. Meu Deus do céu. Calma aí. Aqui, ó. Não tem nenhuma imagem na nossa máquina. Quando eu rodar esse comando, o que é esse comando? Ó? Docker build, buildx build, tá? -F. O comando, o meu Dockerfile, tá? -F apontando para o file. Pior que eu fiz uma confusão aqui. Na parte do PPT, eu estava falando Docker build buildx, e não é Docker build x build, tá bom? Uma correção aqui, peço desculpa por isso. -T, a tag que eu estou colocando, e a tag já vai o meu container registry na frente, o meu username, né, que seria o namespace, e o nome da imagem com a tag, beleza? -push, e eu vou passar o contexto, que é o contexto que eu estou aqui, tá? Quando a gente faz isso, vamos dar uma olhada aqui, ó. O que ele vai começar a fazer, né? Ele vai chamar... Lembra que a gente estava falando dele ter um container para fazer os builds? Então, ele está chamando esse container daqui que está fazendo o build, ó. Tá? Então, ele está passando todas as camadas ali. Tá vendo? Do meu Dockerfile. O Dockerfile não tem nada demais, é um Dockerfile criado, inclusive, pelo Visual Studio, tá? Então, não vou entrar no mérito do Dockerfile aqui, é um Dockerfile super simples, tá bom? Então, a gente já está no último passo, então a gente já está fazendo o build da imagem, já fez, esse Dockerfile é um multistage, então ele faz o restore, faz tudo, e depois copia para fazer o build. Então, ele fez o primeiro passo, está publicando, ó. E é muito legal, porque hoje em dia, inclusive, ele bota o tempo de cada tier ali, ó. Olha o que ele está fazendo agora. Ele está publicando o manifesto lá no meu... Se eu fizer aqui, ó, Docker image ls, a imagem que eu gerei, ela não está aqui. O que ele baixou? Só a imagem para fazer o build, beleza? Que é o buildx. Tá bom? O que eu queria mostrar para vocês? Então aqui, ó, eu tenho que sempre pegar esse navegador. Lembra que a gente tinha 9 imagens? Ó, já entrou uma aqui, ó. A gente tinha 9, entrou essa aqui. Ó. Tá bom? Então, isso aqui é uma coisa, ó, 1 minuto atrás, ó. Então, acabou de entrar, tá? Acabou de subir, tá? Acho que ele tá falando 1 hora atrás aqui, porque tinha uma outra tag aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, inclusive, como é que a gente apaga uma tag que tá aqui dentro. Então, foi um outro exercício que eu estava fazendo aqui, ó. Eu posso apagar essa tag, ó. É só colocar esse nomezinho, vocês viram ali onde eu cliquei, ele vai apagar. Esse carinha daqui, quando a gente tem a tag, a gente consegue criar uma nova imagem e sobrescrever a tag. Mas esse cara daqui, ó, o Dijas, a gente não consegue, ele é único, tá? E ele é um hash, então você consegue botar 2 pontos, todo esse SHA-256 e esse númerozão aqui para poder baixar a imagem, tá? Eu vou excluir esse cara. E eu vou excluir esse aqui de cima também, só para ficar mais bonito aqui, tá? Então, ó, subimos a nossa imagem, tá? Beleza. Subimos a nossa imagem e a nossa tag, tá? Aqui o legal é o seguinte, ó, eu posso vir aqui e conectar API Model, acho que é esse o nome que tá lá. API Model, eu fiz vários, inclusive eu fiz desses repositórios com meu amigo Francisco, que está estudando Kubernetes, e ele queria ter projetos em .NET, Java, Node, Python para criar as imagens e publicar. Tá? Então, quando eu conectar aqui, ele vai mostrar o README aqui do projeto, ó, tá vendo? Então, é uma prática legal quando a gente usa aqui, tá? Então, ó, primeira coisa, a gente já viu. O que a gente viu? A gente viu que quando a gente roda o comando com o parâmetro -push, ele não salva local.
ele gera e joga pro registry, tá bom? Nós estamos usando esse registry daqui, por isso que quando a gente faz o push, ele já joga direto por exemplo, se a gente fizer isso daqui e colocar, por exemplo, docker.io e colocar aqui, ó, 1.0 docker, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o site do Docker, ó. A primeira imagem minha já tem 7 anos e a mais nova tem 1 ano, né? Vou dar um refresh aqui na página para vocês verem, ó. Então, esse é o cenário. Engraçado é que ele não mostra, né? Poderia mostrar a quantidade de... Mas não está mostrando o número, porque seria mais fácil para a gente olhar. Então, se eu chegar aqui e rodar isso, você vai ver que ele vai mandar essa imagem para o registro que ele sabe que ele tem que mandar. Esse build, ele vai ser mais rápido, porque já tem muita coisa que está em cache, ó. Ele já pegou do cache, tá vendo? A única coisa que ele vai fazer vai ser publicar. E aí publicar vai ser um pouquinho mais demorado entre... Ó, já publicou. Então aqui, repara que a gente mudou a tag também, tá? A gente botou 1.0 Docker, só para vocês verem que é outra. Ó, eu dei um F5 aqui na página para a gente poder ver. Ó, acabou de subir aqui, ó. .NET Model, vou entrar nela para mostrar para vocês que a gente tem uma tag chamada 1.0 Docker. Tá bom? Então, beleza. Passo 1, visto. E lembrando que a gente olhar aqui, ó, Docker Image, não tem nada na nossa máquina. E se a gente fizer isso aqui, ó, load? 1.0 Docker load. O que a gente está fazendo aqui? Lembra? A gente está pedindo para... Ó, ele está escrevendo as layers no disco. Diferente, ó. Agora sim, ó, se eu fizer um Docker Image LS, a imagem vai aparecer aqui. Legal, né? Você sabia disso? Deixa um comentário aí, diz se você sabia. O que a gente pode fazer também? A gente poderia usar o Docker Push para fazer, por exemplo, se eu criar uma nova imagem aqui, ó, eu vou criar a imagem 2.0, tá? Então aqui ele vai fazer rápido, ele vai fazer local, então vai aparecer mais uma imagem. Como é que eu poderia fazer isso aparecer no meu registry, tá? Eu poderia fazer o push dessa imagem. Por exemplo, usando esse comando daqui, que eu tenho que colocar um Docker aqui no final e eu tenho que mudar aqui para Docker porque eu mudei meu exemplo. Então ele vai aparecer outra lá. Então é diferente, tá vendo? Eu preciso fazer um passo a mais. Eu preciso, além de ocupar o meu disco, eu preciso fazer um comando de push. Eu poderia usar o parâmetro push e ele já ia aparecer lá no registro. Então, se a gente olhar aqui, vai aparecer outra tagzinha aqui, ó. Vamos ver. Ó, apareceu outra tag, tá? O mesmo iria acontecer se eu colocasse o GHCR na frente, o GitHub Container Registry, tá bom? Beleza. Então, fase 1 visto. O que eu quero mostrar para vocês agora? Eu quero mostrar como a gente consegue fazer com que o Container Registry gere a imagem para a gente, tá? O Container Registry está aqui. A feature do Container Registry que faz isso são as tasks dela, tá bom? Eu tenho algumas que foram executadas no passado, não sei se está nesse Container Registry aqui ou se eu excluí. E como é que a gente pode fazer isso? Muito simples. Muito simples. A gente vai usar o AZ, é uma CLI do Azure, tá? Container Registry Build -F. A gente vai passar para ele qual é o nosso Dockerfile. A gente vai falar qual é o nome do nosso registry. Não precisa botar aquele sufixo, tá? E a gente vai falar qual é o nome da imagem que a gente quer colocar,
Então, repara aqui a imagem tag 3.0. E a gente passa o contexto para ele também. Tem que botar esse pontinho aqui no final. Na verdade, o contexto não é um ponto, tá? O contexto é, a partir do teu Dockerfile, das layers do Dockerfile, onde ele executa o comando para poder funcionar, tá bom? Então, ó, quando eu aperto Enter aqui e bebo um gole d'água, o que ele vai fazer? Ele vai mandar tudo lá pro... Ó, ele está criando esse cara aqui, ó, CQ2. Então, se a gente olhar aqui... Opa! Se a gente olhar aqui, ó... Run, ó, CQ1, CQ2. Ó, esse daqui já foi... É antigo, tá? CQ2, ó, tá running, tá vendo? Eu vou entrar nele aqui, ó. Olha o que ele está fazendo aqui dentro, ó. Download complete. Ele está fazendo algumas coisas aqui dentro. Ó, vamos olhar aqui, ó. Ó, tá mandando tudo para cá. Tá bom? Ó, então, refresh, ó, running. Ó, é que aqui ele não tá atualizando, não sei porquê. Então, deixa eu sair, ó. Tá running, tá vendo? Quem tá gerando a imagem é o Container Registry. Ó, ele fez build da aplicação. Então, ele tá fazendo tudo aqui pra gente. Olha que topzera máxima, né? Eu acho isso muito legal. Então, você, na verdade, a tua máquina, imagina o seguinte cenário, tá? Você tem um pool de runners para o GitHub. Essas máquinas não precisam nem ter o Docker instalado. Essas máquinas não precisam ter muito disco. Essas máquinas podem usar apenas o comando para mandar o Azure Container Registry. Ó, CQ2 foi com sucesso. Eu vou escolher esse CQ1 aqui, não dá para escolher, né? Mas ó, ele foi dia 24/3, tá? E esse daqui foi hoje, dia 16/4, 10h43 da noite. Então, ó, fez aqui, ó. E aí, vocês lembram a nossa tag? Deixa eu pegar aqui, ó. A gente usou a tag, foi 3.0, certo? Ó, 3.0. Então, se a gente olhar aqui, cadê, ó, repositories? Ó, apareceu um carinha aqui. Ó, tag 3.0. Essa daqui é do dia 25, descarta, tá? Essa daqui, aqui eu acho que eu consigo deletar. Ó, 3.0. Tá aqui, ó. E aí, me diz, você sabia também dessa feature? Você sabia que dá para botar lá WSL na frente do seu comando para você poder acionar o seu Linux dentro do seu PowerShell? Então tem muita coisa ainda aí para a gente ver. Então vamos lá. Então ACR visto, beleza? Conseguimos rodar o comando. Ó, e só para lembrar vocês, eu estou pegando exatamente o comandinho que está aqui, ó. Ó, o outro que eu fiz aqui, ó, o load, o push. Opa! O load e o push vai abrir algum trem aqui. Mas eu vou vir para cá. E vamos falar agora de OCI, tá? Vamos falar de Open Container Initiative. Vamos falar de algumas coisas. Uma coisa que eu queria falar com vocês, aí eu vou até trazer isso aqui, ó. Eu vou rodar esse comando, tá? Pra gente começar a trabalhar com os arquivos tarball, tá? Que são os arquivos .tar, tá? E a gente vai falar, inclusive, sobre níveis de compressão. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? O mais performático, que tem a compressão mais performática, é a compressão ZSTD, tá? Comprime bem mais, né, do que os outros. Então, isso aqui que eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mostrar como é que a gente gera um arquivo tarball. E olha, aqui eu estou usando o output, não sei se está pequeno. Ó, aqui eu estou usando o output type docker, tá? Em algum momento, aqui embaixo, eu vou usar, acho que só quando eu estiver falando, aqui ó, type OCI, quando a gente estiver falando de scope. Legal? Ó, só funciona no WSL. Por que ele só funciona no WSL? Eu vou falar quando a gente for mostrar aí. Voltando aqui. Então vamos lá, vamos pegar esse comandito
E vamos dar um clear aqui para ficar bonito. E vamos rodar esse comando aqui, ó. Então, o que que esse cara vai fazer? Ele vai gerar uma imagem, tá? Que, inclusive, olha que legal, olha que legal. Se alguém chegasse para você e falasse assim, ó, gera uma imagem desse container e manda para o meu WhatsApp, você iria conseguir fazer isso? Você iria conseguir pegar uma imagem de container e versionar no seu GitHub? Não estou falando no seu container registro, estou falando no seu GitHub, no teu repositório de arquivo. Você conseguiria fazer isso? Cara, você consegue fazer isso. Esse arquivo está aqui, ele existe. Ele é um arquivo. Ó, vou dar um start, espaço ponto, para ele abrir o diretório aqui, ó. Ó, o arquivo está aqui, ó. Você não está vendo. Isso aqui é uma imagem Docker. Acredite. Isso aqui é uma imagem Docker. Você sabia que dava para gerar esse padrão? Então, mais um motivo para você me dar um joinha aí. Quando a gente trata da parte de compressão, por exemplo, e eu vou gerar uma outra imagem, olha o que eu estou fazendo aqui, ó, WSL Docker buildx build -f, mesmo Dockerfile, outra tag, a gente está falando da tag 4.0, e essa daqui é compressed, tá? Output type Docker, destination, tá? Aonde vai ficar? Isso aqui é um arquivo, ó. .tar.zst, tá? Lembra das compressões lá que a gente falou, tá? As compressões, isso é um ponto importante, tá? O algoritmo é ZSTD, mas a extensão do arquivo, a extensão do arquivo, a gente está usando ZST, tá? Name, isso aqui, o name é onde ele vai ficar quando a gente recriar a imagem, tá bom? Tirar do arquivo e criar uma imagem, tá bom? Compression, ó, 22, a gente está usando o máximo de compressão, a gente está forçando a compressão e está usando esse algoritmo, tá vendo? Ó? O algoritmo de compressão, vou gerar a imagem, tá? Baseado num arquivo e numa compressão, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar para você a diferença do tamanho dos arquivos. Inclusive, se a gente fizer, deixa ele terminar aqui, porque ele está comprimindo, né? Tá fazendo o processo de gerar a imagem e tudo. Tananã, foi? Acho que é um sinal para a gente beber água. Então, exportando os layers. Export to Docker Image Format. Diferente quando é OCI. A gente vai ver isso também. Beleza. Então, ó. Você já consegue ver que o que está compressed aqui, ó, ele é menor, tá vendo? Ele é menor, tá? Esse valor aqui, ele está em byte, se eu não me engano. E aí, por exemplo, aqui, ó, tem um comando que aqui no GitHub, no Windows, ó, por exemplo, o arquivo .tar, ele tem 92 megas, esse daqui que está 96, lá, porque tem que dividir por 1024, não sei se uma ou duas vezes. E o outro, que é esse compressed, é compressed? Ah, tem um .tar, tem uma extensão, né? .tar.zst, ó, ele tem 77 megas. Então, a gente tem essa diferença de tamanho de arquivo, tá bom? Mas é o mesmo arquivo, é o mesmo conteúdo, só está comprimido, tá? Isso que eu queria mostrar para vocês. Compressões de arquivo, tá? Existe uma outra forma da gente ver isso. Existe uma outra forma também da gente poder ver isso, que seria... Ele não... Ah, esquece. Isso aqui esquece. Tá, o que eu quero mostrar para vocês aqui agora?
Vamos lá, deixa eu ver aqui. Subir muito. Vamos falar sobre imagens padrão OCI, diferente, tá? Primeira coisa que você precisa fazer, por exemplo, o Scope, ele não funciona no Windows, por causa do sistema de arquivos do Windows, tá? Ele só vai funcionar no Bash. Você não vai conseguir trabalhar com ele muito bem. Eu não consegui trabalhar no Windows. Não testei todas as features, mas para o cenário que a gente vai mostrar aqui, ele não funciona no Windows, tá? Você vai ter que usar no Bash. Primeira coisa que eu recomendo vocês é para vocês, eu não vou rodar esse comando, mas para vocês instalarem ele, é esse comando, também está aqui, tá? Então está aqui, ó, instalar, tá? Todos os comandos estão aqui, ó, instalar, como você vai criar. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, é o que eu vou explicar a vocês, a gente vai criar um builder, a gente vai trabalhar com um builder, tá? Então, é uma das formas de se trabalhar, tá? Não é obrigatório trabalhar com builder. Por exemplo, aqui, ó, eu vou criar o builder, tá? Ele tá falando docker builder ls. Ele tá falando que esse builder canal deploy já existe, ó. Por isso que ele deu erro aqui no meu comando, ó. Ele falou, já existe um builder com esse nome, tá? Então a gente pode usar inclusive o comando rm, ó, docker builder rm, e aí possivelmente a gente vai ter que passar o nome dele aqui, ó. Vamos ver se assim ele vai fazer. ls, ls, ó. Eita, nozes. Ó, removeu, eu vou remover esse outro mybuilder aqui, que também foi um teste meu, tá? Ó, builder removido. Engraçado, aqui em cima ele falou isso quando a gente removeu. ls, falou, eu não vi. Beleza, então vou criar o builder de novo para mostrar para vocês. Esse cara daqui, builder create, name, beleza. Então criamos o builder, tá? Aqui a gente poderia colocar outras configurações, não vou entrar nesse mérito agora, mas vocês podem estudar sobre quais são os ganhos de você trabalhar com builder. Tem ganhos, tá? Principalmente quando você quer padronizar algumas coisas que você não quer ficar parametrizando toda hora. Então você cria um builder com todos aqueles parâmetros e usa ele dessa forma que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Docker build x build -f, nome do arquivo, tá? Eu sempre uso -f, tá? Por mais que eu esteja na pasta que está o Dockerfile, eu gosto de colocar. No caso aqui eu não tô, né? Eu tô num diretório e o Dockerfile está dentro desse diretório aqui, né? Desses dois. A tag que vai ficar, tá? Então, ó, 4.0 scope, o builder, que é esse builder que a gente criou aqui em cima, e o output. Aí você repare, estamos criando um type OCI, tá? E sempre que você criar um type OCI, ele sempre tem que ser do tipo tarball. Você nunca vai conseguir criar. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, -load, ele vai funcionar. Ele vai funcionar. Só que ele não vai criar no padrão OCI. Se a gente olhar o manifesto dele, ele vai criar no padrão do Docker, tá? A gente vai olhar o manifesto daqui a pouquinho, tá? Só para mostrar, Docker image ls, eu não tenho essa imagem 4.0, eu tenho a 1 e a 2, talvez assim estava ruim para vocês verem, mas quando eu marco fica um pouquinho melhor, né? Tá? Então eu vou fazer esse comando aqui, ó. Opa, o que deu? Docker build, Docker build x build, scope, o que ele falou? Docker build x build -f, faltou o ponto aqui, ó. Beleza. Então, ó, ele está gerando todas as camadas. Ó, o digest de todas as camadas, tá vendo? Então, é aquele hash lá que a gente falou, tá? Inclusive, em algumas empresas muito grandes e tudo,
eles só usam isso como tag. Eles não usam tags geradas por humanos. Eles usam as tags que são referentes à imagem dessa forma, tá? Fica meio ruim, muito grande, mas é assim. Então vamos dar uma olhada, ver o que ele... Ah, uma coisa importante, tá? No WSL eu não estou usando, apesar de eu poder fazer isso, eu não estou usando o projeto que está na pasta do Windows, tá? Eu de fato estou usando o sistema de arquivos do Linux, tá? Eu vou dar um PWD aqui para mostrar para vocês, mas é diferente, tá? E inclusive o Linux, pelo amor de Deus, para mim, nunca usei sistema operacional da Apple, mas, putz, ó, PWD eu tô dentro de, tá vendo? Eu tô no barra home, tá? Não tô lá no barra mnt, c, essas coisas, beleza? Então, ó, Docker Image ls não tá aqui. Por que não tá aqui? Porque lembra, a gente gerou um arquivo tarball. A gente não carregou ele, tá? A gente não carregou ele. O que a gente pode fazer agora? A gente pode carregar ele pro nosso... Opa. Carregar ele pro daemon. A gente agora carregou ele pro daemon. Como é que a gente fez isso? Ó? Scope copy, ou seja, eu estou copiando do OCI Archive, tá? Pro Docker Daemon, tá? Para onde dentro do Docker que está na máquina ele armazena as imagens, tá bom? Onde ficam armazenadas as imagens de forma local. E eu fiz isso a partir de um arquivo .tar. Então, se você receber uma imagem de um amigo seu pelo WhatsApp, como é que você pode montar essa imagem na sua máquina e fazer, por exemplo, um Docker Run? Você pode usar esse comando, scope, copy, você vai apontar para a imagem, tá? E você vai colocar no seu, por exemplo, se você está usando o Docker, você vai usar dessa forma. Mais um carinha para a gente poder olhar, tá bom? E a partir daqui, eu tô com a imagem aqui, eu posso fazer qualquer coisa, né? Eu posso mandar para o meu registry, posso, por exemplo, a gente poderia fazer um docker push. Deixa eu pegar aqui em cima, só para não... docker push, isso daqui, ó. E lembre, lá no meu registry não tem essa versão, né? Tinha, a gente até excluiu, lembra? Então, se a gente abrir aqui e a gente for aqui, só tem essa tag, ó. Deixa eu ver aqui no terminal. E já terminou. Ó. Armazenou mais uma, tá bom? Ó, 1 minuto ago, essa daqui foi 26 minutos atrás. Legal, né? Beleza. Deixa eu ver aqui, o que a gente vai falar mais? Eu quero mostrar para vocês outra coisa, ó. Scope. Aqui, ó. Olha que legal. Lembra que a gente falou do padrão da imagem, ó? Essa imagem daqui, ó, scope inspect menos raw, eu boto a barrinha só para quebrar a linha, tá? Porque aqui no repositório fica melhor. Cadê esse cara aqui, ó? Tá? Eu tô olhando o meu arquivo, tá? Ponto barra, o arquivo que a gente gerou. Então, olha que diferente, tá? A gente tem aqui, ó, o media type. Tá vendo que o media type tá VND OCI image? Então, isso daqui diz que é uma imagem padrão OCI, não é uma imagem padrão Docker, tá bom? Se eu fizer isso daqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, Docker image ls. Se eu fizer esse comando, eu não tenho nenhum arquivo tar aqui, né? Deixa eu ver. Se eu fizer isso daqui, ó. Eu nem testei esse comando, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Pra mim faz sentido. Docker daemon. E botar esse cara daqui, ó. Que é um cara que a gente gerou.
para Docker, né? Vamos ver se ele vai inspecionar. Deixa eu pensar aqui. Eu vou fazer o seguinte, então. Para a gente olhar a diferença, eu vou gerar uma outra imagem aqui, ó, padrão Docker. E eu vou aqui eu vou mudar script Docker. E eu vou mandar aqui, ó, 4.0 Docker. E é isso. Faltou ponto. Então aqui nós vamos ter duas imagens, tá? Dois arquivos tar. Nós vamos analisar esses arquivos para a gente ver a diferença do manifesto. Eu até acho que eu tenho um exemplo lá embaixo sobre isso, mas eu quis fazer agora. E aqui vocês verem que é laboratório, terminal. Não estou usando... A gente só abriu a telinha para ver a imagem rodando no Container Registry, que foi super legal. Ó, ls, ls. Deixa eu voltar aqui no outro navegador. Ó, tem esse Docker aqui. Então vamos dar uma inspecionada nele. Inspect lá. Não foi esse comando, foi esse daqui, ó. Docker. Olha que legal. Ó, esse daqui tá Docker, tá vendo? Então, se a gente pegar... Esse daqui, ó. Ó, todo esse tá Docker, tá vendo? Docker, Docker, Docker. Isso daqui que diz que é uma imagem gerada no padrão Docker, ó. Você pode olhar as camadas, o media type, que é o que importa. E a gente olhar o outro, ó. Eu rodei um Enter aqui, ó. Eu peguei do que não tem, ó. É padrão OCI, tá? Ó, OCI. Beleza? Legal, né, cara? Você sabia já dessa diferença? É muito interessante. Vamos lá. Seguindo. O que a gente vai falar? Scope foi. Vamos falar do Crane. Então, Crane, o projeto da Google. Bem legal. Então, ó, comandinho para você instalar. Você tem que dar permissão nele também. Não vou rodar aqui, porque, enfim. Vamos gerar uma imagem aqui. O comando para instalar também está no repositório, pode ficar tranquilo. Então, ó, para a gente rodar, wcl docker buildx build -f -t output OCI. Basicamente aqui a gente vai gerar mais uma imagem, tá? Tá com wcl, então vamos rodar aqui porque, enfim, evita fadiga. Não muda nada, tá? Todos os comandos vão rodar no Linux. Lembra que o wcl na frente, ele joga para lá, só que dentro do meu PowerShell, beleza? Rodando. Então, estamos só gerando a imagem, tá? Nada demais. Um ponto importante, tá? É que com o Crane existe uma forma diferente da gente importar a imagem, tá? Se vocês lembram muito bem, quando a gente foi usando o Scope, a gente fez o Scope Copy, né? O Crane, ó, vou fazer aqui, ó, ls, ó, a gente tirou essa imagem daqui, Crane, tá? Basicamente o mesmo tamanho, né, da imagem normal, não está compactada, então é basicamente a mesma coisa aqui, muda muito pouquinho, tá? Com o Crane, cadê o Crane? Os comandos do Crane. Aqui, ó, pra gente importar, eu vou fazer um ctr -n o mob. Lembra quando a gente estava gerando aqui, ó? Quem roda o container? Cadê? Ele não. Aqui ele não. Quem roda o build
esse cara daqui, ó, deixa eu mostrar uma curiosidade para vocês, ó. Docker ImageLS, ó. WSL Docker ImageLS. Ó, tá vendo o mob aqui, ó? Ele aparece de novo no nosso comando para poder importar a imagem. Então, para a gente poder ver essa imagem daqui, e lembra do seguinte, tá? Essa imagem, quando a gente criou com essa tag aqui, ó. Tá? Então, ela está criada com essa tag. Então, quando eu mandar ele carregar esse arquivo, ele vai carregar como se tivesse essa tag aqui, tá bom? Então, ó, vou fazer um cron mob image import. Tá pedindo minha senha de administrador. Eu acho que tá certo. Ó, tá importando. Beleza? E ó, docker imageLS. Cadê? Ah, ele importou. Só que olha que legal. Ele importou para dentro dele, tá? Ela não tá disponível no meu na minha máquina ainda, tá bom? Não tá disponível. Tanto que se eu fizer isso daqui, ó, que é o que está aqui no exemplo, ele não vai mostrar. E, pasmem, se eu rodar o push, ele vai funcionar, ó. Tá bom? Até porque o push, eu fiz o push do arquivo, né, para tag, tá? E aí, como é que a gente consegue ver a imagem? Lembra que ela tá... Opa! Lembra que a imagem, a gente importou, a gente colocou esse comando aqui, ó, para ele importar, só que é para importar para o mob, tá vendo? Então, a gente tem que ir lá no mob. Opa! A gente vai ter que ir lá no mob para poder ver a imagem. Ó, a imagem tá aqui, ó. Tá bom? Quando a gente importou, cadê? Cron push, cadê o comando? Aqui, ó, import. Tá bom? É isso. Deixa eu ver o que aqui mais. Deixa eu ver. Ó, tem uma coisa errada aqui, ó, que eu tava olhando. Percebi, ó. Tá vendo que ele tá gerando a imagem Docker? Está errado. Então, eu preciso ver aqui uma coisa que eu acho que eu fiz um comando errado. Ó, quando eu fiz esse comando aqui, ó, eu fiz o import da imagem, não é a Crane. Lembra, ó, olha aqui, ó, o nosso diretório de arquivo, é uma falha minha aqui, ó, tá vendo? Eu tenho que importar essa imagem daqui, então inclusive o meu exemplo aqui tá errado. Quando eu for importar essa imagem, eu tenho que fazer -crane. Agora sim. É bom que a gente faz uma... Ele inverteu a barra aqui, ó. Eu tô no Windows. A barra é essa, filho. Beleza. Agora sim, ó. Ou CI, ó. É bom que é uma live, tá gravado aqui, mas eu não vou voltar não. Errei, corrigi. Beleza? Mas me atentei. Eu vi aqui, ó, eu vi Docker. Cadê? Eu vi Docker, eu falei, ué, mas gerei imagem OCI, tá errado. E aí, beleza, eu rodei o import nesse cara, era pra rodar nesse cara aqui. Beleza, show. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, a gente importou, a gente fez o push. Quando a gente fez o push... E aí, ó, quando eu importei, né? Deixa eu ver aqui, ó. Esse cara daqui, ó, tem que mostrar a tag 5. Ó, a tag 5, ela é OCI, a tag 4 é Docker. Ficou até legal. Até gostei no final o resultado.
tá? Ele tá meio quebrado aqui porque a letra tá grande, ó. E aí, se eu rodar de novo assim, pode ser que fique nas colunas. Ainda não tá na coluna certinha, não, mas se eu diminuir assim, vai ficar ruim para vocês, ó. Enfim, vai ficar ruim de qualquer jeito. Mas ficou menos pior, né? Mas é isso, tá? Para excluir a imagem, então como é que a gente faz aqui para excluir a imagem no Crane? Ó, vou excluir a imagem lá no mob, Crane não, no mob, usando o CTR. Então a 5 não vai mais existir quando a gente fizer um ls, só tem a 4, beleza? Para a gente ver o digest olhando a imagem que a gente colocou a imagem. Peraí, deixa eu fazer o seguinte, ó. Já que a gente já está aqui, deixa eu recriar essa imagem. Windows é essa barrinha aqui. Então, recriei a imagem. Eu quero colocar, ó, mob, cadê? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Se eu fizer 5.0 traço Crane. Opa, tem 2.6 ali na frente. WSL. Ó, o que eu tô fazendo aqui, ó? Eu tô indo, olha que legal, né? O Crane Digest, ele vai lá no registry para ver se esse cara existe. Mas ele está falando que esse 4.0 não existe lá. Então vamos dar uma olhada lá no nosso repositório. Só tem esse daqui, ó. Então eu posso pedir para ele analisar. Olha que legal, cara. Ele pegou o digest da imagem que não está na minha máquina. Então eu posso usar isso aqui como se fosse a tag, né? A gente falou sobre isso, ó. Deixa eu ver aqui, ó, view all images. É porque a gente apagou aqueles carinhas, né? Ó, o 5.0 Crane existe também, ó. Ele pegou, então ele consegue conectar lá e pegar o digest da imagem, que é esse daqui, ó, 1E, 4 lá, ó, 1E, é isso aqui, ó. Ó, Ctrl F, pau, tá aqui. Top, né? O que a gente consegue fazer? Deixa eu dar um clear aqui, ó. WSL Docker DF, tá? O que é o DF? DF é um disk free. Então, ele vai mostrar algumas características do seu da sua máquina, tá? Como é que tá o Docker na sua máquina. Então, ó, a gente tem 3 imagens, tem uma ativa, quantidade total de mega que está ocupando, tá? Containers que tem, volumes, cache de build que está armazenada na máquina, tá bom? Como a gente só está usando o BuildX, então lembra que ele fica num volume separado, tá? Então isso é uma coisa boa. E uma coisa legal que eu quero falar para vocês aqui é para a gente poder, como é que a gente finaliza aqui, né? Então esse comando, que é o último comando lá do nosso exemplo, a gente consegue fazer uma limpeza total no nosso ambiente. Então, ó, Docker WSL, né? Docker rm-f, a gente está pegando isso daqui. Isso daqui é legal. Se você rodar só isso, você vai ver que ele vai mostrar todos os IDs para você. Ó. Por exemplo, aqui só tem um, né? Mas ele mostraria todos. Ele coloca tudo aqui dentro para rodar esse cara em lote, tá? Vai rodar todo mundo aqui, ele vai limpar o meu ambiente todo, vai destruir todas as imagens, vai apagar tudo. Ó. Então, agora minha máquina não tem mais nada. Beleza? Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa um joinha, dá um like.
me pinga lá no LinkedIn pra gente trocar uma ideia. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por você estar assistindo essa palestra. Tem bastante conteúdo, tem outras 20 palestras nesse ano que a gente conseguiu fazer aqui no canal, tá? Tem o meu canal também, se associa à comunidade do Azure User Groups Brasil. Se você tem interesse em fazer eventos na sua cidade e se filiar a gente, né? A gente tem o modelo de branch, então a gente ajuda a criar, você a pensar nos eventos, a criar o Call for Papers, a fazer um link para as pessoas se inscreverem no Meetup. Então, vai ser um prazer poder ajudar vocês nisso. Espero que vocês tenham gostado, bastante conteúdo, bastante código aqui. E é isso, beleza? Forte abraço, pessoal. Valeu!